Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. É um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, tá? A gente tá indo aí pro nosso 8º vídeo da nossa série, né? E desde já eu quero te agradecer pela presença, tá bom? Já vou te pedindo aí pra gente adiantar que, como vocês já sabem, né? A gente fala isso em todo vídeo, mas é bom a gente estar reforçando, né? Já separa aí o seu caderno, caneta e pega a sua Bíblia Sagrada, tá? É hora de falar com o nosso Deus e aprender o que Ele quer nos falar, tá bom? Aproveitar e pedir você aí, que antes da gente dar início ao nosso estudo, pedir você que feche os olhos aí mesmo onde você tá bom? Pra gente poder pedir permissão ao nosso Salvador, ao nosso Deus Criador, tá? E ao Espírito Santo também, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Obrigado, Paizinho, por essa oportunidade, por não somos merecedores, mas o Senhor nos ama tanto que deixou as Tuas Escrituras Sagradas. E além disso, ainda enviou o Espírito Santo, né, para nos conduzir a Tua Palavra nos Teus caminhos perfeitos. Te peço neste momento, Senhor, que o Senhor não faça a nossa vontade, mas faça a Tua, Pai. Só a Tua vontade prevalece. Abra o nosso coração, Senhor, para que nós venhamos a entender o que a Tua Palavra quer dizer a nós. Abra a nossa mente, Paizinho, para que nós venhamos a entender. Abra o nosso coração, Pai, para que nós possamos aceitar a Tua Palavra. E pedimos desde já que o Senhor transforme nossos corações e nos conduza a Teus caminhos perfeitos. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, oração feita, né? Estudo concedido, com certeza. Sempre quando você vai estudar a palavra de Deus, depois de uma oração, você está concedido pelo Altíssimo, tá? Para fazer o estudo. É isso que Ele quer de mim e é isso que Ele quer de você, tá bom? Sempre depois de uma oração, você está apto a abrir essa palavra sagrada, tá bom? Então vamos lá. O estudo que nós vamos ter aqui, pessoal, eu já vou explicar para vocês. Nós temos aí no canal, né, aqui na série mesmo, um outro vídeo com o mesmo nome, tá? Só que são questões diferentes, tá bom? Então, como nós estamos aprendendo juntos, tá? O nome do título desse vídeo também é o mesmo, tá? Aprendendo juntos, tá bom? Então vamos lá, aprendendo juntos com o Espírito Santo, tá bom? Vamos falar aqui de visões, de revelações, de sonho, de mensagem, tá bom? Nesse vídeo, tá certo? Fique ligadinho aqui que a gente já vai iniciar, tá bom? Para você não perder nada, tudo bem? Se você pegar uma parte e você não entendeu, volta o vídeo novamente. Aí vai lá na sua Bíblia, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te esclarecer tudo, tá bem? Como eu já disse, depois de uma oração, você está apto a abrir a palavra sagrada, tá certo? Vamos lá. Aprendendo juntos, né? Eu gostaria de fazer uma leitura para você entender o que a gente vai estudar aqui, tá bom? Olha só. Ao longo da história humana, Deus usou vários meios para transmitir a sua mensagem ao homem. No Éden, a voz de Deus era ouvida e ele passeava pelo jardim, tá certo? Então no jardim do Éden, Deus ele se revelava pela sua voz, né? Pela sua voz, e ele passeava pelo jardim, né? Veja que maravilha, né? Olha só, Deus também falou face a face com Moisés. Olha, que incrível, né? Deus falou face a face com Moisés. A gente vai ver isso também, né? Revelou sua vontade através dos anjos a Zacarias. Olha, Deus revelou a Zacarias através de anjos, né? Através de visões, em Daniel 7:2, e através de sonho, né? E através de sonhos. Então Deus fez revelações a Daniel através de visões e através de sonhos, tá certo? Já depois, olha aqui, em Números, né? Entretanto, para que a vontade de Deus fosse registrada, viu? Fosse registrada,
e a história do trato com seu povo ficasse gravada, Deus mandou Moisés escrever Êxodo, tá bom? Nós vamos dar uma olhada também. A partir daí, iniciou um longo período, né? Um longo período de 1.600 anos, tá certo? A partir daí, iniciou um período de 1.600 anos, ok? Vamos lá. Para a produção dos escritos sagrados, que chamamos Bíblia, né? Envolvendo 40 escritores de diferentes épocas, né? Profissões e localidade, né? Então, foi 40 escritores, né? Que foi usado para escrever a Bíblia, de diferente época, né? E profissões, diferentes profissões, né? A gente vê aí que tem até um médico, né? Lucas, se eu não me engano, é um médico, né? E a gente vai ver isso aqui, tá bom? E também de locais diferentes, né? Não foi um grupo de pessoas reunido num lugar ali escrevendo, não. Né? Foi de localidades diferentes, a gente vai estar vendo isso aqui, tá bom? De Moisés, olha só, de Moisés a João, do primeiro ao último escritor da Bíblia, o Espírito Santo foi o responsável por dar sabedoria, entendimento para que fizessem os registros. Os registros. Seria impossível a Moisés, por exemplo, conhecer a origem da terra e da humanidade, senão por revelação do Espírito Santo. Ou mesmo João fazer uma descrição detalhada da cidade santa, a Nova Jerusalém, senão por obra divina. Você está entendendo o grau de inteligência que foi estabelecida na inscrição da Bíblia, né? É impossível, gente. Moisés, olha só aqui do último livro que foi escrito, né? O último livro que foi escrito de Apocalipse, lá para Moisés, 1.600 anos. Impossível um humano, né? Moisés era um homem humano, uma pessoa humana igual eu e você, né? Ele ter conhecimento do futuro, ter conhecimento do passado e ter conhecimento de tudo, e até mesmo do presente, entende? É muita coisa para um homem saber, para ele fazer isso e colocar num papel, num livro, num rolo, né? Num pergaminho. Isso é impossível. A própria Bíblia relata isso, que é impossível, né? Se não por obra do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é capaz disso? Porque o Espírito Santo, como a gente já viu em outros vídeos, a Bíblia afirma que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, tá bom? Então ele sabe de tudo, sabe do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer, tá certo? É tanto que ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Presciente, verdade, santo, né? Tem mente, tá certo? Então ele sempre esteve e sempre está apto, tá? A saber de tudo. Tudo bem? Então foi por obra dele que as revelações, que a Bíblia foi escrita. Ok? Então vamos lá. O primeiro livro que nós vamos analisar aqui vai ser o primeiro, né? Jardim do Éden, né? Jardim do Éden. Gênesis, tá? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 8. Nós vamos ver o primeiro texto que nós vamos olhar. Gênesis, abre aí. Gênesis. Logo no comecinho aqui, ó, capítulo 3, vamos lá, versinho 8. O que o versinho 8 está falando para nós a respeito desse assunto? Olha só. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se dando presença, né? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhes perguntou: onde estás? Né? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ok? Então, o que esse texto está falando para nós aqui? Né? Está falando que lá em Gênesis, no tempo do Jardim do Éden, só existia duas pessoas. Né? Duas pessoas. Adão e Eva. O homem e a mulher. Né? Aí eles comeram o fruto proibido, né? E se esconderam com vergonha, porque eles viram a nudez um do outro. Tá certo? Então, a gente vê aqui que Deus estava falando com eles, né? Deus chegou e começou a conversar com eles, perguntando onde estavam, e ele respondeu, e eles estavam escondidos atrás dos arbustos lá, né? Então, Deus se revelava, né? Conversava com o homem verbalmente, né? Voz. Ele falava e o homem escutava, né? E eles conversavam. Claro que de uma forma assim que só... Eu acho que não era visível, que nem eu vejo você. Vamos supor, eu topo aqui com o João, aqui agorinha, né? Com o João. E o João me vê aqui falando com ele, né? Eu não sei se era assim, né? A gente tem que fazer estudo para poder fazer uma afirmação assim, desse tipo, né? Então a gente aqui, como eu falo, a gente aprendendo junto, a gente estuda junto e a gente nunca sabe de tudo. Quem sabe de tudo é o nosso professor, né? Deus sabe de tudo, né? E o nosso professor, que é o professor Espírito Santo, né? Então ele sabe de tudo. Só eles três sabem de tudo, né? Não existe outra pessoa que sabe de tudo a não ser eles três. Tá certo? É só os três. Não existe outro que sabe de tudo. Não existe. Nem o anjo caído. Ele não sabe de tudo. Tá bom? Então, beleza? Vamos lá. Então Deus, aqui em Gênesis, né? Lá no Éden, Deus se revelava ao homem conversando com ele, voz, tá bom? Então, vamos lá. O outro livro que nós vamos olhar já é Êxodo, né? 33. Vamos lá, Êxodo 33. Êxodo 33. Depois de Gênesis, tá? O segundo livro aí, ó. É Êxodo 33. Êxodo 33 e no versinho 11. Vamos olhar o que o versinho 11 está falando para nós, né? Olha só. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servo, ou seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ok? Então, o que nós vimos aqui nesse texto, né? Aqui em Moisés já era diferente, né? Lá no Jardim do Éden, né? Aqui já dá pra gente entender como é que era no Jardim do Éden, né? Lá no Jardim do Éden não era face a face, né? Deus falava, Adão ouvia, né? Adão falava, Deus ouvia tudo. Então era uma conversa, só que não era face a face, tá vendo? Agora aqui em Moisés, nós temos um ponto interessante, né? Que aqui em Moisés, olha só pra você ver, né? Aqui em Moisés, Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, tá certo? Então aqui, Deus falava face a face com Moisés, né? Com Moisés. Como qualquer um fala aqui, né? Como eu falo com você, como falo com qualquer outra pessoa, face a face. Então Deus falava com Moisés assim, tá certo? Outra coisa interessante que nós vamos ver aqui, ó, vamos olhar o outro livro aqui agora, Zacarias 1, capítulo 1, versículo 9. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei
quem são eles, ok? Aqui nós vemos outra diferença, né? Aqui Deus já não falava mais diretamente com o homem, aqui, né? Aqui Deus já falava com o homem através do mensageiro, tá certo? E quem é o mensageiro? Era anjo, né? Anjos. Deus usava anjos para levar as mensagens dele para o servo dele, o servo fiel, tá certo? Então, você vê aqui, ó, que Zacarias fala aqui, ó, então perguntei, meu Senhor. Tá vendo que o Senhor está com S minúsculo, tá? Ele está falando, chamando o anjo de meu Senhor. Olha só. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Aí respondeu-me, né? Respondeu-me o anjo respondeu para ele, né? Que respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Ok? Então aqui, Deus já se revelava ao homem de outra forma, por mensagem, né? E os anjos que traziam as mensagens divinas para passar para o homem, para o servo de Deus. Tudo bem? Então, vamos lá. O outro livro que nós vamos olhar agora vamos olhar primeiro Daniel, e nós vamos olhar o quê? O versinho, capítulo 7. Isso, capítulo 7 e 2, né? 7 e 2. Olha só. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu ativavam o mar grande. O mar grande. Ok? Deixa eu ver aqui. O mar grande. Isso mesmo. Então, pessoal, aqui em Daniel, né, Deus se comunicava com Daniel através de visões, né? Através de visões. Eu ia colocando o dedo aqui, marquei a mente, né? Então era através de visões, né? E Deus tinha várias formas de falar com o povo, né? Então vamos olhar agora aqui, ó, livro de Números. O que Números está falando para nós? Vamos abrir aqui. Números 12, 6. Olha só, olha o que Números 12, 6 fala. Então disse, né? Ouvi agora as minhas palavras, e entre vós, né? Entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão, olha só, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falar com ele em sonho. Ok? Então aqui, em Números, o próprio Deus está afirmando, né, que ele fala com o homem, no caso aqui em Números. Deixa eu ver aqui para passar direitinho para você. Isso mesmo. Aqui nós estamos falando da Sidião, né, de Miriam, né, e também Arão, né? A sedição de Miriam e Arão, é isso mesmo, viu? Então, aqui em Números, o próprio Deus está falando, né? Que ele falava com o homem que em visão e também em sonhos, né? E também em sonhos. Olha só, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonho, ok? Então, Deus está se revelando aqui que ele fala com quem? Com Moisés, né? Ele fala com Moisés em visão, né? Ele faz Moisés o conhecer em visões e também em sonhos, tá certo? Outro livro que nós vamos olhar aqui agora, olha só. Olha, entretanto,
para que a vontade de Deus fosse registrada e a história do trato com seu povo ficasse gravada, Deus mandou Moisés escrever. Aí vem o Êxodo 17, né? Capítulo 14. Vamos olhar lá. Êxodo capítulo 17. 17, o versinho 14. Tá bem aqui, ó. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória. Eu vou ler aqui de novo para a gente ter um entendimento melhor. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória, né? Para a memória, num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar, né? Hei de riscar é apagar, tá, pessoal? Hei de riscar. Eu vou apagar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Ok? O que Deus está falando aqui? Deus está falando, Moisés, escreve essas coisas que eu estou te mostrando e te dizendo, né? Porque eu vou riscar essas coisas da memória de Amaleque, né? O que aqui está falando? Está falando que a lei de Deus, os caminhos que deve andar, tudo isso estava registrado na memória de Amaleque, né? De Amaleque. Era na memória do homem. Você entendeu agora? Era na memória. Então, a lei de Deus existiu desde o começo do mundo. Existe desde o começo do mundo, tá bom? Desde a criação do mundo. Se algum dia a gente vir aqui falar sobre algum vídeo da criação, você vai entender que a lei de Deus, ela é eterna, tá? E ela existe desde o princípio, tá bom? Desde o começo. E a lei de Deus, ela era escrita na memória do homem, tá certo? Era memorizado, não tinha um rolo, não tinha um livro para a pessoa seguir, que nem nós temos hoje a Bíblia e o Espírito Santo para nos conduzir. Né? Era na memória, tá? Então Deus fala: Moisés, escreve isso e repete a quem? Né? A Josué. Repete essas coisas para o Josué. Quer dizer, ensina isso a Josué, entendeu? Porque vai chegar a hora, né? Assim, eu tô falando, né? Aqui não tá dizendo que ele falou isso para Moisés, mas eu tô falando que vai chegar a hora que você não vai existir mais, né? E aí Josué vai tocar o barco. E a Bíblia fala que realmente, depois que Moisés morreu, Josué que tomou lugar, né? E deu continuidade na obra de Deus, tá certo? Então, por isso, Deus pediu a Moisés que escrevesse, tá certo? No livro. Então, vamos lá. Deus falava com Moisés em visões e em sonhos, tá? Nessa época, tá bom? Então, vamos lá. Outro livro que nós vamos olhar aqui, ó. Deixa eu ver. A gente viu o Êxodo 17, né? E agora nós vamos olhar aqui, ó. Também, aqui, ó. Êxodo 34, 27. Vamos ver o que ele está falando para nós. Olha só o que fala aqui, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então, por que Moisés tinha que escrever? Né? Porque segundo o teor dessas palavras que Deus pediu a Moisés para escrever no livro, né? Está a aliança que Deus fez com Moisés e também com o povo de Israel. Por isso, não podia perder esse teor, né? Ou essas palavras, né? Teor, palavras, né? Então, não poderia perder. E para não perder e para as pessoas saber, né? Deus pede a Moisés para escrever em rolos. Por quê, pessoal? Outro ponto muito interessante aqui, ó, que você tem que aprender, tá? Nisso aqui. E eu também tenho que aprender, tá bom? Isso aqui é o Espírito Santo ensinando a gente, tá?
Você acha que hoje, o ser humano hoje tem uma mente igual à mente do povo na época de Moisés? Mas é nunca que tem. Nunca que tem. Entende? Então Deus sabia que a mente do homem ia se deteriorando com o pesar dos tempos. Entendeu? E chegaria o momento que se a palavra de Deus permanecesse gravada na mente das pessoas, tá? As pessoas iam se perder. Não ia lembrar mais, ia perder isso. Ia perder esse teor. Entendeu? Ia perder essas palavras. Então, para você ver como é verdade, né? Que depois que Moisés morre, né? E Deus chama Josué para assumir, entendeu? Assumir a frente. Deus, se você pregar este livro da lei e estudá-lo dia e noite, olha só, se você pregar esse livro sagrado e estudar ele dia e noite, e você andar conforme este livro, olha só, eu serei o teu Deus, estarei contigo, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, exaltarei quem te exaltar, eu estarei contigo. Em outras palavras, eu estou contigo todo momento se você praticar tudo que está escrito neste livro. Você entende? E por isso que Josué estava sempre abençoado, né? Sempre abençoado, venceu várias batalhas, porque Deus sempre estava com ele, porque ele foi fazer o que Deus ensinou, tá certo? Ao contrário de hoje, as pessoas escutam o pastor, né, pregando a palavra, escuta os anciões pregando a palavra, né? Escuta os evangelistas, tá? Eu venho aqui, estou evangelizando, você escuta outro evangelista, como eu, falando da palavra de Deus para você, e tem pessoas que escutam, entra de um lado e sai do outro, né? Mas o contrário disso, Josué, ele fez diferente. Deus mandou ele, deu uma ordem a ele, falou para ele qual era o caminho, e ele falou, não, Senhor, eu vou seguir. E ele seguiu o caminho que Deus pediu a ele, tá bom? E ele foi muito abençoado durante toda a sua história, tá certo? Vamos lá. Então, a partir desse momento, né, que Deus pede a Moisés para escrever essas palavras num livro, Deus já não fala mais com o homem, né? Já não fala mais com o homem em visões. Diminui essa rotina, né? E já passa a falar com o homem, né? A partir da palavra. Porque toda a palavra veio para os livros, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, foi ele que escreveu, tá certo? Então, essas coisas que a gente lê hoje, o povo de Israel também leu naquele tempo, né? Moisés ensinava isso para o povo, tá certo? Para Israel. E Josué também ensinava isso para Israel, né? Ali os profetas, né? Tinha o povo ali, os líderes, ensinava isso, tá certo? Outra coisa que nós vamos olhar aqui agora, olha só, e a partir disso, né? Iniciou um longo período, né, de 1.600 anos. Então gastou 1.600 anos para escrever toda a Bíblia, tá? De Gênesis a Apocalipse. Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? E dali para frente os outros escritores foi escrevendo, né? Você vê que tem obras de vários escritores, né? Ó, são 40 escritores em todo, tá certo? Que escreveram a Bíblia. Durante 1.600 anos foi o prazo usado para escrever a Bíblia todinha. O último livro foi o profeta João, né, que escreveu, que foi o Apocalipse, tá bom? Revelação de Deus, que Deus deu para Jesus, né? Que Jesus passou para o anjo, que o anjo passou para João, tá certo? Então isso aí, eu não sei se já tem um vídeo aqui falando sobre isso, mas se não tiver, mas ainda vai ter, eu tenho certeza disso, né? Deus vai estar preparando tudo, a gente não sabe de nada, é Deus que sabe de tudo, né? A gente está aqui só sendo um instrumento na mão dele. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem algum outro livro aqui pra gente ver. Se não tiver, eu vou finalizar aqui com a leitura, né? E é isso mesmo, né? 1.600 anos, foi 40 escritores, né? Que foi usado, né? Para escrever. E 40 escritores de em diferentes épocas, né? Não foi tudo na mesma época, em diferentes épocas, né?
É tanto que durou 1.600 anos, é muito tempo, né? Dá para perceber que foi de diferentes épocas mesmo, né? E várias profissões diferentes, né? Várias profissões diferentes. Você vê que Moisés, deixa eu ver se eu consigo falar isso aqui, né? Tudo. Moisés, para você ver, Moisés era um príncipe, né? Era um príncipe, um futuro faraó, né? Ele estudou para isso, para ser um faraó, para ser rei, né? Então, ele foi usado para escrever os primeiros 5 livros, né? Eu vou falar do que eu sei, né? Paulo, né, era muito estudioso, o maior teólogo da história do mundo. Nunca existiu, e eu acho que nunca vai existir, o maior teólogo. E ele era muito sábio em línguas idiomas, tá bom? Idiomas. E outra coisa, vou falar também aqui de quem foi Paulo, né? Falar de Lucas, né? Que Lucas a gente sabe que ele era um doutor, né? Doutor. E Pedro, né? Que era pescador, né? A profissão de Pedro era pescador, né? E João, eu não lembro qual era a profissão de João, eu não conheço todas, tá? Mas se Deus permitir, um dia eu posso fazer um vídeo mostrando a profissão de cada um desses 40 escritores. Tudo bem? Fica certo assim? Então é isso aí, pessoal. O nosso vídeo Aprendendo Juntos, né? O 8º vídeo da nossa série, Os Atributos do Espírito Santo. É bom? Né? Então, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui. Esse foi o nosso 8º vídeo, como eu já falei. E espero que o Espírito Santo possa, né? Você pode abrir o seu coração, né? Para que o Espírito Santo possa invadi-lo, tá certo? E te encher de sabedoria, de entendimento, né? De compreensão. Porque só Ele pode fazer essa obra, né? E aí você pode se despejar nos pés de Jesus Cristo, né? Nos pés de Jesus Cristo, para que Jesus possa transformar você completamente e te levar, né, à presença do Pai um dia, no dia que Ele voltar. Tudo bem? Então é isso aí, fique com Deus e já tem o vídeo 9 aí, tá bom? Te espero lá, a gente vai iniciar aí, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo, fique com Deus, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.